Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Em primeiro lugar, e já foi dito há bocadinho, foi lembrado, Portugal tem, em qualquer comparação internacional, particularmente com parceiros europeus, tem uma necessidade de expandir o acesso ao ensino superior. Nós hoje temos à volta de 35% dos nossos jovens que terminam o secundário que entram no ensino superior, essencialmente em licenciaturas e mestrados integrados nas universidades ou em licenciaturas nos institutos politécnicos, e esse número é baixo. Temos um sucesso no ensino superior, isto é, uma relação entre a entrada e a saída, que é mediana. Isto é, não podemos acusar-nos de sermos ineficazes ou termos um sistema ineficiente no ensino superior. O número de graduados em relação ao número de entrados é cerca de 2/3 pelas estatísticas oficiais, e estas estatísticas são muito difíceis de compreender em detalhe. Este número é típico da maior parte dos sistemas, e há muitos sistemas europeus que são menos eficazes, que produzem uma taxa de insucesso ou de perda maior, e, por exemplo, os Estados Unidos têm uma taxa estatística medida de forma diferente, mas de qualquer maneira uma taxa que é quase exatamente igual. Isto é, não está aí o gato, embora possamos naturalmente e devamos lutar para melhorar o sucesso dos estudantes que nos procuram. E creio que as instituições, todas as instituições, universidades, institutos politécnicos, que poderiam preocupar-se mais em assegurar que os estudantes que as procuram, que são acompanhados de modo a irem o mais longe possível, a acertarem o seu percurso educativo, de modo a poderem atingir as suas ambições plenamente e através disso melhorar o sucesso ainda. Mas não é esse um problema em termos comparativos. Temos também um sistema binário, um sistema que procura afirmar a diferente missão de dois tipos de instituições e, consequentemente, dois tipos de educação. Um sistema binário que suponho que em geral é defendido, embora seja reconhecido que está um pouco maltratado, isto é, que as fronteiras entre os dois em termos de educação, em termos de objetivos da educação que é perseguida, proposta num e noutro, que nem sempre é clara. O que temos proposto, que eu tenho proposto aos responsáveis das instituições, é que tentemos rapidamente aumentar o número de jovens que são admitidos, e particularmente aqueles que são admitidos diretamente do ensino secundário nas nossas instituições, isto sem esquecer aqueles que regressam mais tarde, que não tiveram oportunidade na altura que tradicionalmente é considerada própria e que vieram mais tarde. Mas vamos incidir nesse grupo, que é o grupo estatisticamente mais fácil de tratar. Portanto, dizia eu, temos de nos preocupar em aumentar o número de jovens que encontram lugar no ensino superior e, para o fazer, temos de garantir que a diferenciação do que oferecemos aos estudantes, que a diferenciação aumenta. Isto é, quando temos um público mais alargado, temos ambições diferentes, temos capacidades diferentes e temos objetivos para a vida que são diferentes. Isto é, a sociedade vai utilizar os jovens que hoje nos entram nas nossas instituições de maneiras muito mais diversas do que acontecia no passado. E, portanto, temos de nos preocupar em oferecer um ensino adaptado a cada tipo de ambição, a cada tipo de objetivo, de modo a servir os estudantes que nos procuram e de modo a servir a sociedade onde eles se vão integrar mais tarde. É nesse quadro que estamos a propor um novo tipo de ensino superior, os ciclos curtos ou o diploma técnico superior profissional, um ciclo de 2 anos, onde o último meio ano será um estágio, que é o tipo de perfil de formação de educação superior
que existe na maioria dos países europeus e norte-americanos e que, portanto, nos juntamos a essas sociedades numa altura em que, como eu dizia, também a percentagem dos jovens que chegam ao ensino superior vai, suponho com esta componente, atingir ou aproximar-se muito rapidamente dos 50%. Temos, portanto, de garantir esta diversidade com a capacidade, com a possibilidade de haver percursos que vão sendo adaptados à ambição dos jovens, que vão ser adaptados àquilo que eles podem ou querem atingir. E para isso pedir o apoio, a organização e por vezes a reorganização das instituições. Nesta área destes novos ciclos curtos, do técnico superior profissional, sabemos que é um processo que no quadro do ensino superior é inovador. Podem ser vistos como sucedâneos, como sucessores dos antigos 7 que a maioria dos presentes conhece tão bem ou melhor que eu. Isto é, representam uma incorporação desse perfil educativo no ensino superior, dando-lhe uma componente mais robusta de formação, de educação, chamamos de conceptual, básica, cultura geral, se quiserem, na área respectiva. Mas representam um esforço considerável, e é um esforço considerável que estamos a pedir às instituições politécnicas, no sentido de fazerem a ponte, a montante com as escolas secundárias, de onde vêm os nossos alunos, os nossos candidatos a todo o ensino superior, e a jusante com as empresas, com as organizações, onde eles se vão integrar na sua vida ativa. Isto é, o que pedimos, e novamente, por estas duas boas razões. Por um lado, porque estamos a atingir um público muito mais amplo. E por outro lado, porque estamos a servir objetivos e espaços na sociedade também mais diversos, temos de fazer um esforço renovado para fazer esta ponte entre a origem dos nossos jovens e os seus destinos na vida ativa. E esta é a proposta. Mas o tema hoje é um tema mais específico, é um tema do interior. E ali é um interior que é o interior da fronteira nordeste, não é? Fica ali numa pontinha da fronteira norte, terrestre, e uma pontinha da fronteira leste. E se calhar não tem problemas muito diferentes. E portanto até podíamos alargar aquele interior a abraçar a tal região nuclear onde se situa a maioria da oferta formativa, que foi dito que seria 90%, não sei se é exatamente 90%, mas que de facto é a maioria. Bom, temos de dizer que se é 90% da oferta de vagas, é muito mais que 90%, eu não fiz a conta, mas se é 90% das vagas, é muito mais que 90% da procura. Isto é, se deixarmos os jovens votar na sua vontade, no seu destino preferido, a assimetria é ainda maior. O que significa que há uma diferenciação positiva, um favorecimento na colocação das vagas para as regiões, para algumas instituições que são situadas em posições, em locais de densidade populacional mais baixa, em que, portanto, há maior dificuldade em criar toda a especialização de ensino superior que é natural, que é desejável, que temos de oferecer. E aqui criamos uma situação que não tem solução. Não é? Temos de, por um lado, para ter um ambiente competitivo, um ambiente de aprendizagem eficaz, temos de ter um grupo, uma turma, um conjunto de estudantes suficientemente amplo para que haja competição interna, para que haja um ambiente de aprendizagem. Por outro lado, temos de garantir que, pelo menos em algumas áreas, conseguimos uma especialização no perfil educativo que permite que haja cursos, que haja ofertas tão especializadas e tão ambiciosas quanto as melhores universidades europeias, norte-americanas, asiáticas hoje. Portanto, temos de fazer este balanço
E, portanto, não podemos pôr todas as ofertas em todos os locais. O problema aqui é como podemos ter um serviço de educação superior, um serviço a todos os nossos jovens, a todos os jovens que residam, que queiram residir em qualquer ponto do nosso território. E creio que é esse o problema que estamos aqui a discutir hoje. Isto é, como é que podemos oferecer a um jovem de Bragança ou de Idanha uma possibilidade de frequentar ensino superior que diminua ao máximo eventuais limitações económicas, sociais, culturais em relação aos jovens residentes noutras zonas do país. Primeiro, estes novos cursos de 2 anos pretendem ser uma oferta mais próxima das populações, mais próxima das residências, menos diferenciada, menos rígida, isto é, mais flexível, mais adaptável e mais próxima. Pretende ser um encaminhamento de muitos jovens, particularmente daqueles que terminam o ensino profissional, que já são perto de 50%, e que não têm uma porta de ensino superior, um encaminhamento de ensino superior fácil, ao contrário, têm um encaminhamento e muitos desejam continuar em um encaminhamento muito difícil, que o possam encontrar. Com uma intenção afirmada, com um objetivo afirmado, de ser ainda um perfil educativo superior próximo de um perfil profissional, que prepara esses jovens para um encaminhamento para a profissão, para uma atividade na sua vida ativa. Mas o que não os deve impedir de repensar o seu percurso e de prosseguir em estudos. E, portanto, para alguns dos jovens em regiões onde essa seja a única oferta e que não queiram ou não possam deslocar-se para outra região, essa pode ser uma porta de entrada para qualquer destino no ensino superior, para poderem transitar, uma vez completado esse ciclo de estudos, poderem transitar para uma licenciatura, para um mestrado, para um doutoramento, para uma vida, um percurso completo, ou o mais completo possível, conforme a sua ambição no ensino superior. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, as instituições, na rede de instituições politécnicas e universitárias que hoje temos naquele território, e temos de conseguir que o número de estudantes que se vão candidatar a licenciaturas que deixe a estagnação que teve. De facto, há flutuações e há uma ligeiríssima redução no último ano, mas a verdade é que o ensino superior em Portugal, o número de estudantes no ensino superior, cresceu ao longo de quase todo o século XX, cresceu de uma forma exponencial e esse crescimento parou, houve uma estagnação a partir do ano 2000, mais ou menos. Os últimos 15 anos não houve, essencialmente, crescimento no número de estudantes do ensino superior. E isto cria as tensões e alguns dos problemas que temos. Tínhamos um sistema viciado no crescimento que subitamente esse crescimento subitamente parou. Portanto, por um lado, precisamos de retomar o crescimento. Creio que muito nos ciclos curtos e nas licenciaturas, e particularmente nas licenciaturas do ensino politécnico, e fazer os ajustes para permitir isso. O problema aqui, que está em cima da mesa, suponho, e que já foi levantado e que representa a preocupação de muitos dos presentes, é a estabilização, a robustez das instituições de ensino superior que estão no interior, que estão localizadas no interior. Que tem um problema que não podemos esconder, que é óbvio. O problema é que foram criadas, ou pelo menos desenvolveram-se, numa fase de expansão mais rápida do ensino superior em Portugal, que foi entre 85 e 95, do século passado, numa altura em que qualquer vaga de instituição pública e privada era procurada e que deixou de ser procurada a partir do momento em que deixou de haver crescimento e que as instituições se foram adaptando, públicas e privadas, a essa nova realidade. Portanto, temos um problema, seguramente, com instituições que foram criadas em regiões que
em que a população local, em que a procura local era escassa. Depois agrava-se porque nunca tivemos políticas verdadeiramente de coesão nacional e, portanto, coesão territorial, de coesão em termos de atividades e fixação de populações e, portanto, nestes últimos decénios tivemos ainda uma perda de população nestas regiões menos densamente povoadas. E, portanto, estas instituições, tivessem ou não dificuldades no momento inicial de criação ou de estabilização, essa situação agravou-se e é muito sensível a pequenas variações da procura, curso a curso, área científica ou área de formação a área de formação, ou globalmente, quando ocorre. E aqui, a preocupação, creio que deve ser, a preocupação do país e a preocupação de todos nós, deve ser de decidir se estas instituições são de manter ou não. E pesar as consequências de cada uma das decisões. Neste ambiente não vale a pena demonstrar que devem ser de manter. Noutros ambientes, provavelmente, era preciso demonstrar e devo dizer-lhes que tenho tido algumas vezes necessidade de trazer alguns argumentos para isso. Não vou-me poupar a esse tempo que aqui seria perfeitamente ocioso ou até seria considerado insultuoso, provavelmente, desrespeituoso. Mas só dizer-lhes que, de facto, as instituições de ensino superior representam, num território em perda populacional, como temos muitos dos nossos territórios do interior, representa, creio, uma enorme oportunidade por duas ordens de razão. Por duas ordens de razões. Por um lado, porque ao atrair alguns jovens por volta dos 18 anos, não há idade melhor para fixar uma pessoa. Esses são os anos que vão ser recordados para toda a vida. Nós podemos esquecer os 25. Para alguns podemos esquecer os 50. Os 18 anos, o que fazíamos aos 18 anos, não esquecemos. E, portanto, conseguir atrair jovens nessa fase etária, nessa fase tão marcante do nosso percurso vital, é a fase mais importante para, eventualmente, fixarmos população na nossa região. Naturalmente que não é suficiente atraí-los. Não é suficiente trazê-los a fazer um período de férias ou de estágio num local, numa das nossas cidades. Mas esse é um ponto de partida importante. E assim, saibamos depois ajudar a criar condições para os fixar. A outra grande condição, a outra grande oportunidade é, creio, os recursos humanos e materiais, mas particularmente os recursos humanos, que são mais difíceis de reunir, os recursos humanos que têm os nossos institutos politécnicos e universidades no interior. São instituições seguramente mais pequenas do que as instituições do litoral, em alguns famosos rankings menos visíveis do que as instituições do litoral, mas isso não quer dizer que façam um serviço de pior qualidade. A qualidade, ou aquilo que é medido por esses rankings, é que é muitas vezes completamente distorcido e falseado pelos grandes títulos. São estas instituições que muitas vezes recebem estudantes com dificuldades, que têm de os acolher, que seguramente fazem melhor acolhimento e melhor acompanhamento desses estudantes do que as grandes instituições de Lisboa e Porto, ou Lisboa, Porto e Coimbra, se quiserem. E são essas instituições, portanto, que merecem o reconhecimento do país, o reconhecimento de todos nós por esse trabalho. O papel de cada instituição é pegar no jovem que a procura e levá-lo tão longe quanto possível, tão longe quanto a sua capacidade e a sua ambição lhe permitam ir. E isso tem de ser feito com todos os tais 35%, 45%, 55% dos jovens que nos procuram. E aí, volto a afirmar, e tenho dito em muitos ambientes nem sempre tão amigáveis como este para esta afirmação, os institutos politécnicos, particularmente, têm um papel mais difícil e creio que de muito maior êxito e muito mais suado, se me perdoam a expressão, do que as universidades, que são o primeiro objetivo de escolha. Mas voltamos aos recursos humanos. As instituições, e particularmente as instituições do interior, têm recursos humanos que pesam muito mais nas competências, nas capacidades de desempenho na região
do que pesam seguramente em Lisboa ou Porto. Em Lisboa ou Porto há outras organizações, outras empresas, serviços públicos ou privados, onde há competências por vezes iguais, até melhores do que nas nossas instituições. Nas cidades do interior, no interior do país, isso em geral é mais difícil pela dimensão, simplesmente pela dimensão e pela especialização das organizações públicas e privadas. E, portanto, a obrigação também destas instituições é servir de uma maneira mais eficaz, servir o país, mas também servir essa região. E um serviço que em Lisboa ou Porto, ou mesmo Coimbra, pode ser pouco relevante, e até pode ser concorrência desleal com uma organização privada que ali existe ao lado, pode, numa cidade do interior, ser um serviço valioso, um contributo valioso para o desenvolvimento da região, para a fixação de empresas, para o sucesso das empresas na região. É injusto, novamente, dizermos que as instituições que em alguns rankings, mesmo em rankings de investigação, que são os únicos com alguma seriedade, aparecem em primeiro lugar, que fazem um melhor trabalho. Podem outras ter menos papers ou menos citações, mas estarem a fazer um trabalho mais útil, mais diretamente, um contributo mais direto para o desenvolvimento da região. E isso é o objetivo de todo o ensino superior. O que é que podemos fazer para tornar isto mais visível, mais eficaz? E não queria alongar mais, que se calhar já passaram uns 10 minutos que me tinham dado. Onde é que está o chefe? Não, está aqui. O chefe de painel é aqui, portanto, tem que ter cuidado. Há duas ideias que lançamos e temos vindo a discutir nos últimos tempos que eu queria recordar-lhes aqui. Uma tem a ver com a atração de estudantes. Já hoje aqui foi referido o problema das vagas nas instituições do litoral e das instituições do interior. E eu tenho, repetidamente, nestes últimos meses em que me ofereceram uma cadeira nas Laranjeiras, mas já ouvia isso muitas vezes antes, ouvi de dois tipos de discursos. E sejamos muito francos, que acho que é importante que saibamos o que todos dizemos, às vezes à boca pequena, outras vezes à boca grande. E de algumas bocas ouço, há instituições que estão em dificuldade, que se mede pelos títulos dos jornais no segundo domingo de setembro. Esqueçámo-las que resolvemos os problemas do país e ainda poupamos uns trocos. Isso temos pessoas que os dizem, às vezes escrevem, menos vezes escrevem. Podemos todos que estão aqui na sala acharmos que isso que não é verdade, que é um sofisma, mas isso é a consequência direta desses títulos de jornal do segundo domingo de setembro. E temos outros que dizem, se tirarmos 5 ou 10% das vagas em Lisboa e Porto, Coimbra já fica de fora desse campeonato, a minha desculpa ao senhor Presidente da Comissão de Coordenação lá assediada, se tirarmos 5 ou 10% das vagas em Lisboa e Porto, ninguém nota lá, o ruído na rua continua a ser o mesmo e faria toda a diferença. Bom, sempre que há opções tão claras como esta e tão contraditórias, seguramente que temos de pensar e de valorizar o que há de verdade ou o que há de válido numa e noutra. Em primeiro lugar, não vale a pena aqui, como disse, comentar a dispensabilidade das instituições no interior, por várias razões e por muitas razões. Mas a outra parte, podemos reduzir, e a maioria dos presentes provavelmente pensa que assim é, podemos reduzir as vagas em Lisboa e Porto e resolver o problema do país. Creio que temos de pensar que, apesar de tudo, estamos numa democracia. E como disse há bocadinho, a maioria dos candidatos ao ensino superior põe como primeira opção mais do que essas 90% ou 95% das vagas que existem e menos do que as 5 ou 10% de vagas que existem no interior. Portanto, se respeitássemos a vontade dos nossos jovens concidadãos, a situação seria mais grave, se quiserem, desse ponto de vista. Depois temos um problema. Quando reduzimos vagas no interior, no litoral, desculpem,
Estamos simplesmente a dizer, bom, você aqui não pode entrar numa universidade ou politécnico público, arranje-se. E a alternativa é oferecer uma vaga noutra região do país ou escolher uma vaga numa universidade ou instituto politécnico privado nessa região. E, para muitas famílias, o balanço é um balanço económico. E o balanço económico nem sempre é visto como favorável à mobilidade para outra região do país. E, portanto, o problema que aqui discutimos hoje das instituições públicas do interior é um problema que é sentido de forma mais grave nos anos recentes e até preocupante, porque isto introduz rupturas sociais com consequências também para os estudantes nas instituições privadas, particularmente de Lisboa e Porto. Isto é, a diminuição do número de vagas, que politicamente seria difícil porque vamos contra a vontade do povo, é também de eficácia incompleta porque haveria outras opções. E poderia ser eficaz, a meu ver, a curto prazo. Poderia ser eficaz durante o tempo que eu estou ou estarei na cadeira em Lisboa. Mas não é, creio, uma solução eficaz a longo prazo. O ensino superior, queiramos ou não, faz parte da Organização Mundial do Comércio, faz parte das correntes de liberalização da oferta e, portanto, um regime de controle administrativo de vagas, e em Portugal ele é dos mais rígidos que eu conheço, é um regime que não tem um futuro, não tem grande futuro. Qual é a alternativa? E o que temos vindo a discutir se será um caminho ou não, particularmente com os CCDRs e com as instituições, a alternativa de empurrar estudantes, digamos, de Lisboa para Castelo Branco, será atraí-los de Lisboa para Castelo Branco. E atraí-los significa dizer-lhes primeiro que há uma oportunidade de vida e de estudo, de educação, de finishing school, se quiserem, de aperfeiçoamento em Castelo Branco, que eles devem considerar. E ainda ontem um estudante me dizia que quando chegavam, no caso era em Porto Alegre, quando chegavam os colegas no dia das colocações, a primeira coisa que diziam é que tinham tido de ir ver ao mapa onde é que era Porto Alegre. Provavelmente é verdade, não é? Mas provavelmente, dizia-me também, no dia da saída tinham mais lágrimas do que no dia da chegada. Porque no dia da saída sentiam que tinha tido um período agradável, que tinha sido proveitoso, e acho que é isso que temos de dizer a muitos dos jovens para que eles considerem a opção de vir para uma universidade do interior, de vir para uma instituição politécnica, um instituto politécnico do interior, de a considerar como uma boa opção, e esse é o ponto de partida. Provavelmente para muitos não se põem sequer, para muitas famílias de Lisboa ou do Porto ou dessas regiões, não se põem sequer essa opção. E o que temos vindo a discutir é a possibilidade de criar um programa em que, juntando algum financiamento para ajuda à mobilidade, se possa fazer essa divulgação para que todas as famílias de Lisboa e Porto saibam que há ensino superior e que há um bom ensino superior, que há boas opções em muitos pontos do interior, onde a vida é mais agradável até, se passa menos tempo no metro ou no autocarro do que em Lisboa e no Porto, e fica-se com mais tempo para nos divertirmos. Vou terminar. Portanto, esta seria uma possibilidade que, assim, as comissões de coordenação e o nosso presidente, que vai falar daqui a um bocado, dirá se pode ser acolhida ou não, que poderá ser seguida, e julgo que, para além da ajuda direta do efeito direto, pode ter esse efeito indireto que é importante. O outro, e é um desafio um pouco também às mesmas autoridades regionais, num sentido mais amplo, é que os institutos politécnicos e as universidades, mas particularmente os institutos politécnicos, que qualificaram muitos dos seus docentes nos últimos anos, porque, por mudança de estatuto da carreira docente em 2009, foram induzidos a rapidamente ter muitos docentes a fazer doutoramento. Têm muitos doutorados jovens e outros semi-jovens, se me perdoam a expressão, mas que estão na fase ótima para assumirem a responsabilidade pelo seu percurso científico, pelo seu percurso profissional. E precisam de ser atraídos a fins, a objetivos que sejam relevantes para a região. Mas creio que são
porque são os recursos mais qualificados da região e também mais disponíveis, mais abertos aos estímulos externos, são os recursos que estarão mais disponíveis para a CCDR, para os senhores presidentes da Câmara, os convidarem a dar resposta àquilo que sejam as suas estratégias de desenvolvimento regional ou desenvolvimento local. Eu creio que, trabalhando nestas duas linhas, creio que são duas linhas importantes para que possamos consolidar as instituições do interior, o que não quer dizer que vamos abandonar o sistema de vagas, o sistema de acesso. Não há qualquer intenção de mexer no sistema, mas creio que temos de desenvolver instrumentos adicionais, instrumentos complementares para o fazer. Não queria que me cortassem o microfone, mas é que deixo ficar por aqui. Muito obrigado.